Meu povo do sexto, tranquilo? Vamos aí? Ontem a gente fez uma aula, um encontro ao vivo, fizemos os exercícios. Hoje, então, é a aula 13 e 14, numa aula só, tá certo? Vamos começar o capítulo 7 da apostila, hein? Só falta uma coisa para terminar essa apostila do segundo bimestre. Eu espero que vocês estejam acompanhando. Sempre lembrar que se tiver dúvida, alguma coisa, vamos fazer outros encontros online aí para tirar todas essas dúvidas, tá? Estamos fazendo o possível para que chegue o conhecimento e a educação a você, meu jovem. Beleza? Vamos começar aí o capítulo 7. Vamos falar de outra civilização importantíssima, que também ela é uma base da nossa civilização. Temos muito desses povos aí, hein? Não esqueçam dos gregos, hein? Tá? Porque esse povo que estudar viu muito do grego, aprendeu muito do grego, se inspirou muito do grego. E são esses, os romanos, os romanos. E nessa aula 13 e 14, vamos ver aí justamente as origens desses povos romanos que conquistou a Europa inteira e foi aí, né, o maior império da antiguidade. Romano, vamos lá? Vamos ver da onde começou aqui. Vamos ver a primeira fase política de Roma. A minha boininha tá torta. Tá torta. A primeira fase política de Roma, que é a monarquia. Vamos lá, vamos começar essa bodega logo. Vamos começar isso aí logo. Olha lá, onde está Roma? É o mapa mundi, né? Onde está Roma? Você consegue achar aí? Consegue, porque eu marquei, né? Onde está Roma? Ah, ali no círculo tem Roma, capital hoje da Itália. Olha o mundo aí, cita lá, gente, o mapinha é importante. Você vai viajar, você precisa de um mapa aí para saber, ó. Olha lá onde está a Península Itálica. Roma, lembrando que a gente está vendo a história do ponto de vista europeu, né? Começa tudo ali aí, ó, nessa coisa. Existia civilização nesse continente enorme que é a América, existia. Existia civilizações no sul da África, existia civilizações no extremo Oriente, existia civilização na Oceania, existia, mas hoje estamos estudando essa civilização europeia ali que fica na Península Itálica, Roma. Aí, ó, a Europa, aqui do lado esquerdo, é o mapa da Europa. Já achou a Itália ali? Achou? E ali no mapa do lado direito é o mapa da Península Itálica. Roma fica na região do Lácio, né? É banhado pelo lá, o Mar Adriático, o Mar Tirreno e o Mar Mediterrâneo ao sul. Os europeus dessa época, da Idade Antiga, a vida, né, da Idade Antiga e Idade Média, a vida comercial do europeu, a vida cultural do europeu estava aí no Mar Mediterrâneo. Lembra onde fica esse Mar Mediterrâneo aí? Tá? Península Itálica, ó, Roma ali, fica ali no meio, onde está a estrelinha, tá vendo ali? Dá para ver? Uma região montanhosa com o rio Tibre, não é Tigre não, rio Tibre, tá? Roma era um acampamento militar. A gente vai falar. Roma é uma cidade guerreira, a gente vai também falar isso. Mas isso aí, essas partes geográficas, fica pro professor de geografia. Vamos aqui contar as histórias, né? Então, nessa península itálica, você teve vários povos que ajudaram na formação dos romanos, tá? Você vai ter vários povos mais importantes, latinos e sabinos, que o romano vai aprender o idioma. Esses povos do centro a gente chama de italiotas, tá? Você vai ter povos ao norte que os romanos vai aprender a arquitetura e o militarismo com esses povos. E você vai ter povos ao sul que são os gregos. E o que tem mais fascinante no grego? A cultura. Então, os romanos, a base cultural deles vai ser esses povos italiotas, esses povos etruscos e esses povos gregos. Eles vão aprender cultura, idioma, militarismo, superstição. Os romanos eram. Eles falavam, eles achavam estranho, mas eles eram supersticiosos. E arquitetura. Eu vou falar aqui, o grego a gente estudou, né? Eu vou falar do etrusco aqui rapidão, né? Para ver o que o romano aprende com o etrusco. Olha aí, ó. Aí a Península Itálica, olha os povos aí. Você tinha Macedônia, que a gente estudou, né? Você tem Cartago, a gente vai estudar isso aí
depois para frente. Ó, os etruscos ao norte, né? Os etruscos, os gregos ao sul, os latinos ali onde está Roma, tá vendo? Olha o tanto de povo aí. Tá? Falamos do grego, vamos falar agora dos romanos e eu quero falar antes dos etruscos. Por que, professor? Não tem na apostila, mas eu quero falar. Porque você tem uma coisa que você usa até hoje, que foi aí criação etrusca. Vamos ver, ó. Os etruscos eram um povo do norte, era um povo militar, guerreiro. Eles dominaram os romanos. Os últimos reis romanos foram etruscos, tá? Mas depois os romanos dominam os etruscos e destrói tudo, constrói cidades em cima das cidades etruscas. Porém, eles não destroem os túmulos etruscos. E depois descobriram esses túmulos etruscos e descobriram uma cultura, uma variedade de coisas enorme. Esses lugares aí eram chamados de casas-túmulo. Ó, isso aí, essa foto que você está vendo, é um túmulo. É um túmulo, é. Aí era enterrado pessoas. Nesses túmulos tem pinturas, tem esculturas, tinham joias, tinham cerâmicas. Né? Esses etruscos eram povos que acreditavam na vida após a morte, que a morte era uma continuação da vida. A morte, eles iam festejar o que eles festejavam em vida. Né? Eles sacrificavam animais. Essas pinturas aí que eu vou mostrar, você vê muita gente, você vê artistas, por exemplo, pinturas de gente tocando flautas, dançarinos, né? Se você tem essas pinturas em túmulo, né, que quer dizer, a morte seria uma passagem aí para os festejos, né? Eles eram, né, povos militares. E criou na arquitetura duas coisas importantíssimas: as abóbadas e os arcos. Que os romanos vão aprender isso e vão espalhar por toda a Europa as abóbadas e os arcos. O arco você já viu, né? Quando eu estava estudando a arquitetura grega, você viu o arco lá? Em alguma arquitetura? Não, elas são todas assim, né? Quadrada e triangular. Você viu o arco? Não. É criação etrusca, depois que eles aprendem. E as abóbadas é um meio círculo. Pega uma esfera, corta ela no meio. Ela é uma abóbada, tipo uma laranja. Pega uma laranja e corta ela no meio, assim, ó. Pega a metade da laranja, ela é um formato de abóbada. Vou mostrar aqui para você ver. Olha lá, isso aqui é uma casa, isso aqui é uma casa túmulo, é aí que você tem descoberto a civilização etrusca. Aqui são as pinturas dentro das casas túmulos, um flautista, dançarinos, tá? Ah, e aqui é escultura. Gente, eu não coloquei os arcos. Meu Deus. Ah, mas lá no grupo eu passo os arcos para você e as abóbadas, para quem não entendeu, tá? E os etruscos também, ele tinha um traço que é a realidade. Alguém já viram esse símbolo? Isso aí hoje é o símbolo de Roma. Todo mundo que vai para Roma, eu não vou, que eu sou pobre, todo mundo que vai para Roma, compra isso aí e traz. É o símbolo de Roma, é a loba de Capitolina. Né? A loba de Capitolina é a origem lendária de Roma. Vou falar aqui, origem lendária de Roma. A loba, só a loba, era uma escultura etrusca. Olha que realidade dela, né? Olha as costelas, amamentando, o pelo, os dentes, o olho, né? E depois colocaram essas duas crianças. Essas duas crianças é o Rômulo e o Remo. A história da origem de Roma está na lenda do Rômulo e do Remo, tá? Isso é o símbolo de Roma. A origem científica é o quê? São povos que se desenvolveram nas margens dos rios, é um acampamento militar que se desenvolveu ali ao lado de um território montanhoso para a defesa, né, do rio para a alimentação e comércio. Origem científica. A origem lendária, porque todo povo, toda civilização tem que ter uma uniformidade. Eles têm que saber assim, da onde pertence, a quem pertence. Quem são seus heróis, seus ídolos, quais são as suas canções, as suas origens. Todo povo tem isso, a sua identidade. A identidade romana vem da história do Rômulo e Remo, a origem lendária de Roma, tá? Qual é a origem lendária de Roma? Eu queria dar essa aula essencial, né, para contar a historinha, mas vou resumir ela aqui, tá? Qual é a origem de Roma? Roma amava os gregos em primeiro lugar, tá?
Mas olha lá, você lembra da Guerra de Troia? Guerra de Troia, os gregos botaram fogo em Troia, dominaram Troia. Aí uma galera fugiu de Troia e um deles foi o príncipe Enéas de Troia, né? Aí é uma pintura do Enéas fugindo com o pai dele, né? E o pai dele fala assim, ó: meu filho, vai, foge, seu filho, viaja, você descobriu uma nova terra e nessa nova terra você vai habitá-la com os descendentes dos troianos. Esse é o Enéas. Sabe onde está essa história? Num livro chamado Eneida, do poeta Virgílio, um poeta romano. Virgílio, a Eneida. Aí a Eneida conta toda a história da viagem do Enéas, que eu não vou ficar contando aqui por causa do tempo. Mas o Enéas sai de Troia, viaja, passa pela Grécia, passa pela África, até chegar na Península Itálica e conhece lá o rei Latino. O rei Latino, e o rei Latino, ele vai lá, escuta a história do Enéas, fica empolgadíssimo e vai dar uma nova terra ao Enéas. Aí o filho do Enéas, né? O filho do Enéas vai fundar uma cidade, o Ascânio, o filho dele, vai fundar a cidade de Alba Longa. Então todos os habitantes de Alba Longa eram descendentes de Enéas. E é na cidade de Alba Longa que vai surgir aí o Rômulo e Remo, tá? O que vai acontecer? Então, todos os reis de Alba Longa eram descendentes de Enéas. O que vai acontecer? Um belo dia, você vai ter um rei lá, o Numitor, que ele está comandando lá, Alba Longa. Só que o Numitor, ele tem um irmão idiota. Um irmão, né, que vai tirar ele do trono. O irmão dele chama Amúlio. O Amúlio vai tirar o Numitor do trono. Vai prender o Numitor, vai pegar a filha do Numitor. Olha, os irmãos brigaram. Vai pegar a filha do Numitor, a Réa Sílvia, vai fazer ela virar sacerdotisa. Sabe por quê? Quem virava sacerdotisa não podia ter filhos. Então, para ela não ter filhos, para ela não ter descendentes, né? E o que vai acontecer? O Amúlio vai tomar o poder de Alba Longa, vai prender a filha, prender o irmão, e a filha, a Réa Sílvia, vai ter um filho. Professor, mas ela não podia ter filho, ela é sacerdotisa, ela vai ter um filho com o deus da guerra. Pro romano, Marte, né? Marte se apaixona por Réa Sílvia e tem um filho. Ela tem dois filhos, Rômulo e Remo. Olha só, Rômulo e Remo, fundadores de Roma, são descendentes do deus da guerra. O Amúlio descobre, pega os dois meninos, coloca numa cesta e joga no rio Tibre. Não, eu vou matar eles, vou jogar no rio Tibre, a natureza cuida deles. No rio Tibre, os meninos engastalham e é encontrado por uma loba. E lá eles são amamentados pela loba. Eles conseguem sobreviver porque a loba cuida deles. Tá vendo? Olha lá, a loba de Capitolina, a loba lá da escultura. Os meninos são cuidados, são encontrados por um pastor chamado Fausto. O pastor cuida do Rômulo e Remo até crescer. E quando o Rômulo e Remo cresce, ele vai falar: olha, eu encontrei vocês são, né, perdidos. Vai contar toda a história. E o Rômulo e Remo descobrem que eles são filhos de Réa Sílvia, são filhos do rei de Alba Longa. E eles vão descobrir que o avô deles, o Numitor, foi tirado do trono de Alba Longa e vai lá querer o trono. Eles vai lá, o Rômulo e Remo vai para Alba Longa, chama o Amúlio, briga com o Amúlio, mata o Amúlio, larga o Amúlio, só o avô deles, né? O Numitor, coloca o Numitor no trono de novo, olha só. Aí o Numitor fala assim: parabéns, meninos, como vocês são fantásticos. Sabe o que eu vou fazer de presente para vocês? Eu vou dar uma terra para vocês construírem uma nova cidade. E nessa nova terra é fundada Roma. E quem será o rei de Roma? Rômulo ou Remo? Os dois vão brigar, né? Rômulo, aí você tem a superstição, né? Olha, eu vou construir aqui, vou construir lá, vou subir a muralha aqui, vou subir a muralha lá. Aí o Rômulo constrói Roma, desenha no chão assim: aqui vai ser as futuras muralhas de Roma. Se quem invadir Roma será destruído por mim. O irmão fala: não, eu vou ser o rei de Roma. Os dois brigam e Rômulo mata Remo. Rômulo mata Remo, olha lá, ó.
nessa briga para ver quem vai conquistar a cidade, um irmão, olha lá, a morte de Remo. Rômulo mata Remo e vira rei de Roma. Tá vendo a origem da cidade, a origem lendária da cidade de Roma? Né? Os romanos são descendentes dos troianos, da cultura grega, e são descendentes do deus Marte, o deus da guerra. Então, os romanos é o que? Uma sociedade guerreira, militar. Tá vendo? Como em mitologia, como na mitologia, a mitologia te ensina, né, como era a forma lá. Não é só lendas e monstros, ela te ensina como o cara pensava na época. Essa é a importância da mitologia. A gente vê o pensamento do cara na época. A gente vê essa unidade cultural. Somos romanos, descendentes de Marte, descendentes dos troianos, os grandes troianos. Tá vendo? E aí o Rômulo, né? Ele precisa habitar a cidade dele de Roma, né? Aí que é uma outra história, né? Mas ela vai ficar longa. Mas é o seguinte: o Rômulo vai chamar as populações vizinhas para uma festa. E nessa festa, todo mundo enche a cara, eles vão raptar as mulheres sabinas. Esse quadro aí chama o Rapto das Sabinas. Ele vai raptar as mulheres sabinas e vai fazer as mulheres sabinas casarem com os romanos, para os romanos terem descendentes. Aí os generais sabinos vão estar bravíssimos e tudo para guerrear, eles entram numa guerra, né? Aí as sabinas falam: não, estamos grávidas deles, vamos parar de guerra, tal. História do rapto das sabinas. Sabe, outra coisa que a gente aprende com a mitologia. O que você aprende com o rapto das sabinas? É a origem da família romana. Que a família romana é a mistura de vários povos. Tá vendo? Fiz rapidinho aí para você entender. Então, as fases romanas, depois de tanta história, né? As fases romanas são essas aí, ó. Monarquia, república e império. Olha só, Roma vai de 753 a 476 depois de Cristo, tá? São quase aí 1000 anos, hein? Puta império. Então, ó, monarquia, república e império. A gente vai estudar essas aí. A gente está estudando as origens. Vamos para a monarquia, tão rapidão? Então, ó, a sociedade romana. Vamos entrar agora na história mais... A sociedade romana, ela é feita da seguinte maneira. Você tem quem manda, é quem tem terra. Grandes proprietários de terra. O pater, a figura do pai. Pater, família. Cidadão romano, quem tem direitos políticos... É o patrício, pater, patrício, são grandes proprietários de terra. Esses patrícios contratam pessoas para trabalhar para eles. Essas pessoas chamadas clientes, são prestadores de serviço, são livres, mas dependem dos patrícios. Abaixo dos patrícios você vai ter uma galera que não depende dos patrícios. Essas pessoas são chamadas de plebeus. E óbvio, você vai ter os escravos de guerra e os escravos de dívida. Esses não têm liberdade. Então, ó, patrício, cliente e plebeu são livres. Escravos não são livres. Patrícios, donos de terra, que manda na política. Clientes trabalham para os patrícios. Plebeus, independentes. Comerciantes, artesanato, agricultura, pequeno agricultor, pequeno comerciante, são livres, não dependem dos patrícios. Os clientes são livres e dependem do patrício. Essa aí era a sociedade romana. Tranquilo? Essa sociedade aí que vem aí, ó, do Rômulo e Remo, né? Beleza? Show de bola? Como era a política na monarquia romana? Você tinha então o rei. O rei era chefe de tudo, era dono de tudo. Quem participava da política? Os patrícios. Aí que vem o negócio, ó, Senado. A gente tem um Senado até hoje. Até hoje, não é? Herança romana. Senado vem de idoso, de velho. Porque no Senado participavam os patrícios mais velhos, com experiência. Então, na monarquia romana, o rei governava junto com o Senado. Era uma assembleia, era um conselheiro. Os senadores, na época da monarquia romana, eram conselheiros do rei. E quem podia participar do Senado? Quem era patrício, quem era grande proprietário de terra, quem tinha poder. Tá? Quem mandava em tudo? O rei. O rei.
Mas ele tinha uma assembleia que governava junto, para pedir conselho, pedir opinião, né? Que é o Senado. Na monarquia romana, o rei mandava em tudo e governava junto com o Senado. A monarquia romana é uma fase que você não tem quase nada. Você não tem fonte histórica, né? A gente sabe que teve lá um monte de reis, conhecemos apenas 7 reis, sabemos que os últimos, né, um dos últimos eram etruscos, né? E o que vai acontecer? Esses reis vão governar mal, vão trair o povo, e o Senado, que é o poder, vai tirar o rei do poder. Você vai ter uma revolta patrícia, uma revolta do Senado, que vai tirar o rei do poder. Quando você tira o rei do poder, quem que vai governar? O Senado. Aí você começa uma outra fase da monarquia, uma outra fase da sociedade romana. Essa outra fase eu vou falar semana que vem, tá certo? Para não ficar pesado, tá? Então essa fase aí, a monarquia, saiba disso. Tem o rei, porém tem o Senado, esse Senado que tem sede de poder, tá? Tem o Senado. Tranquilo? Vou parar por aí, ó. Ficamos aí hoje nas lendas, na origem, na parte geográfica e no Senado, tá bom? Qualquer dúvida, estou no grupo. Façam um resumo, não esqueçam, sempre leiam a apostila, beleza? Muito obrigado, até a próxima.